o período clássico. Gente, isso aqui é só o início, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada, para depois a gente aprofundar até a sexta-feira. Porque pode parecer que é pouca coisa, mas o conteúdo de Grécia, gente, só vai terminar na sexta-feira. Junto caído com o conteúdo de Ásia e África. O período pré-homérico é anterior, por isso pré, à figura de Homero. Você vai falar, mas professor, quem é Homero? Já explico. O segundo período, o período homérico propriamente dito. Então, eu vou parar para entender esses dois períodos. Esses dois períodos que eu coloco aqui para vocês, eles são mais ou menos um período de quase 1000 anos. É muito tempo, tá? Eles têm esse nome por causa de um escritor chamado Homero, tá? E esse escritor, ele fez 2 obras que servem de referência para a gente quando a gente trata do conteúdo de Grécia Antiga. Ele escreve uma obra chamada Ilíada e uma outra chamada Odisseia. E por causa das informações que a gente tem sobre o período terem sido inspiradas pelas obras dele, então o período pré-homérico, o anterior à escrita da obra dele, o período homérico, o período em que ele teria escrito a obra, e depois os outros dois, período arcaico e período clássico. O período arcaico é o período em que a gente estuda as cidades gregas, que a gente vai chamar de polis. A gente não vai estudar, obviamente, todas as cidades. A gente vai focar em 2 cidades. A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E o período clássico. O que seria o período clássico? De modo geral, o período, em alguma medida mais importante, porque é quando a gente trata das grandes guerras causadas dentro do mundo grego. Tá? Então, vamos começar falando justamente do período pré-homérico. Ou seja, tudo aquilo que vem anteriormente à obra do tal do Homero. Então, período homérico. A gente não coloca uma data definida, dia, mês e ano, porém, é mais ou menos do século XX até o século XII antes de Cristo. Gente, primeira coisa, eu sei que parece simples, mas é bom lembrar. Se a data é anterior a Cristo, a gente conta ela de trás para frente, tá? Então, do século XX até o século XII, não do século XII até o século XX. Então, de mais ou menos ano 2000 a.C., até mais ou menos, tá? Ano 1200 a.C. A gente vai contando de trás para frente. Ah, peraí, gente, desculpa, escrevi errado aqui. É pré-homérico. Estou acelerado aqui. Período pré-homérico. Então, olha só, o período pré-homérico, a gente vai começar a tratar de uma coisa que muitos professores ainda entendem não ser propriamente a cultura grega. Então, a gente vai falar, eu vou citar aqui de uma maneira relativamente rápida, aquilo que é conhecido como civilização creto-micênica. Existem regiões da Grécia que são muito complicadas, na verdade, de você se viver. Se você pegar o mapa geográfico, você vai ver que a Grécia é cheia de montanhas, pequenas ilhas e tudo mais. E havia uma ilha, a ilha de Creta, onde vai surgir uma civilização, tá? Aonde, basicamente, a gente vai entender que boa parte do que seria a civilização grega vai ter início, apesar de que, devido às guerras, em especial, a coisa acaba desandando. Alguns mitos que existem na história dos gregos e que são até bem populares têm origem aqui na ilha de Creta, na cultura de Micenas. Tá? Por exemplo, a história do mito do Minotauro, que era uma criatura que sacrificava seres humanos, os grupos levavam pessoas a serem sacrificadas, até que um dia o tal Minotauro ele seria morto. Tá? Claro que o Minotauro seria metade homem, metade animal, teria a aparência de touro,
obviamente, uma criatura que não existiu, mas por que se cria esse tipo de história? Porque algo, na verdade, naquela civilização existia, e aí você faz uma história fantasiosa, porque todo mito, ele é, em alguma medida, uma fantasia, uma história que não existe, uma explicação que não é racional, tá? E a ideia de colocar o Minotauro, o labirinto, era, na verdade, mostrar a grandiosidade do palácio de Knossos, que era a capital da sociedade creto-micênica. Tá? Acontece que, ao longo do período de desenvolvimento da sociedade creto-micênica, a gente vai falar sobre a questão da ocupação. O período pré-homérico é basicamente o período aonde a Grécia vai ser ocupada. Então, a ocupação do território grego. Bom, tá. Esse território vai ser ocupado. Entendi, professor, mas quem ocupa ele? De modo geral, a gente vai falar de 4 povos. Pelo menos o que muita gente afirma é que o primeiro povo que chegou na Grécia foram os aqueus. Teria sido o primeiro grupo a chegar no território grego e ele se assimilou com a população que já vivia. O pessoal que estuda a história da Grécia diz que já havia alguma população vivendo no território grego. Tá? Os aqueus, eles chegam mais ou menos nessa época. Tá? Professor, mas chega da onde? De modo geral, os povos que eu estou citando aqui, os 4 que eu vou marcar, entende-se que eles vieram de regiões orientais, do chamado Cáucaso. O pessoal que trabalha nessa área fala que eles foram migrando aos poucos, desde a região do Cáucaso até chegar aqui no território grego. E os aqueus teriam sido os primeiros. O segundo povo, e aí a ordem, na verdade, já não tem mais tanta importância, o segundo e o terceiro são meio indiferentes para a gente, é o caso dos jônios e o caso dos eólios. Presta atenção. Quando esses povos chegam na Grécia, como eu falei, eles se assimilam com a cultura local. Em alguma medida, não vai haver uma grande guerra que vai acabar provocando problemas entre eles. Claro que conflitos sempre acabam ocorrendo, tá? Ainda mais numa época onde a força era basicamente a lei para muitos povos. Só que esses 3 primeiros não vão passar muito por esse problema. Eles conseguem assimilar uns aos outros as suas culturas e características de uma maneira relativamente pacífica. O problema é o 4º povo. Aqui o negócio fica um pouco azedo. Quem eram eles? Os dórios. Você está vendo que eu marquei até de outra cor aqui na lousa. Nossa, professor, só para ficar bonito? Não. Os dórios, eles são responsáveis pelo primeiro grande movimento migratório dentro do território grego. Tá? Ó, eu sei que é aula de história, mas tem que entender um pouco da geografia da Grécia para compreender o que está acontecendo. O território grego, pode você ver pelas fotografias, ser muito bonito, as praias e tudo mais. Só que para viver lá não era tão fácil. A Grécia é uma região cheia de montanhas e com o litoral todo entrecortado. Não era tão fácil quanto parece viver naquela região. Para fazer turismo é muito bonito, mas vai viver lá há 5.000 anos atrás para você ver. Não era nada fácil. Então, o que acontece? Haviam pouquíssimas regiões na Grécia que eram planícies e não só planícies, mas com capacidade de fertilidade para gerar muito alimento. Então, essas regiões, elas eram disputadas à tapa. Eles brigavam por essas regiões. A gente vai ver ao longo das aulas que a Grécia vai viver muito mais do comércio dos mares do que das plantações de trigo. Tá? E por que eu estou chamando a atenção para os dórios?
Porque eles vão chegar dentro do território grego mais ou menos nessa época. E quando eles chegam, eles vão provocar um movimento que a gente chama de primeira diáspora grega. Eu já vou escrever para você não se perder. Então, olha só, a gente vai puxar a coisa para cá para falar dos dórios. Os dórios eram um pouco diferente, por quê? Porque eram vocacionados para a guerra. Então, eles têm o que a gente vai chamar, de uma maneira geral, de superioridade bélica. Nossa, professor, eles tinham bomba atômica? Não, na verdade, ainda não era um negócio desse tipo. O que acontece com os dórios é que eles tinham treinamento diferenciado, porque eles já eram um povo guerreiro por excelência, e eles vão ter armas mais avançadas do que o que já existia naquele momento. Então, ó, presta atenção. Naquela época, as armas, elas são relativamente simples. Os exércitos usavam espada, usavam escudo, usavam lanças. Claro que comparado com o armamento que o exército possui hoje, não é coisa muito avançada. Mas, naquela época, havia coisas que tornavam o exército ainda melhor. Os outros povos que viviam na Grécia, de modo geral, usavam armas produzidas com cobre. É um tipo de metal fácil de se trabalhar, mas que não é tão resistente. Qual é o diferencial dos dórios? Armas feitas de ferro. Então, elas são mais resistentes e causam, em alguma medida, um estrago maior aos adversários. Então, qual é aqui a questão com os dórios? Gente, espera aí, eu tenho que falar com o professor José que esse canetão aqui também não está dando certo. Só um minuto, gente. Professor, esse aqui também. Gente, então olha só. Os dórios, eles produziam armas que eram de ferro. Então essas armas, elas eram superiores. Então, aqui, ó, um povo vocacionado para a guerra. O que dava para eles, como eu disse, a superioridade bélica? O que eles produziam, que eram as armas de ferro. Então, o que aconteceu foi o seguinte: em que região da Grécia eles vão chegar? No sul da Grécia. Eles chegam no sul e vão provocar guerras com os outros povos. Esses povos migram para o norte, do território grego. Tá? E aí, o que vai acabar acontecendo? Um movimento que a gente vai chamar de primeira diáspora grega. Ah, tá, professor, muito bonito, mas o que significa esse negócio que eu não sei? A palavra diáspora, de modo geral, ela pode ter aqui, tá, mais um significado, mas para você entender de uma maneira mais simples, entenda como fuga, dispersão. Eles se espalharam pelo território grego. Então, os outros povos acabam saindo do sul e eles vão ocupar cada vez mais as regiões ao norte do território grego. Acontece que tem uma outra coisa importante acontecendo nesse período. O que, professor? Uma guerra. Mas não é qualquer guerra. E é por isso que eu vou chamar a atenção para ela. O tal do Homero, ele escreve duas obras. Uma chamada Ilíada e a outra chamada Odisseia. Se eu falar por Ilíada ou falar Ilion, que era o nome da cidade, você vai olhar e vai falar, puxa, não faço a mínima ideia do que ele está falando. Mas em português,
a gente conhece essa cidade por um outro nome. A gente está falando da Guerra de Troia. A Guerra de Troia acontece exatamente nesse período de mudança entre o período pré-homérico e o período homérico. Essa guerra, muito se falou dela por causa da mitologia. A mitologia grega é vista como muito rica, tá? E o que acaba acontecendo? As histórias que ela gerou ficaram profundamente populares, até porque tem personagens nessa guerra dos quais sempre se falou ao redor do mundo, como, por exemplo, Aquiles. Olha que coisa curiosa. Você sabe de que povo era o Aquiles? Os aqueus, olha o nome dele. Ele vai ser o herói dos aqueus na guerra. Por que que essa guerra aconteceu? Presta atenção. A gente dá duas explicações. A do mito e a real, ou pelo menos a histórica, aquela que provavelmente é a razão mais provável do conflito que está ligado à economia. Então, a causa. A gente tem aquela que é contada por Homero, que é causada pelo sequestro de Helena. Helena era a mulher do rei de Esparta, só que ela abandona ele por causa do filho do rei da cidade de Troia. E conta-se que Helena era a mulher mais linda do mundo, então eles entendem que valia a pena fazer a guerra por causa dela. Mas é claro que você não vai acreditar nessa história. Só que o Homero está contando para dizer que a guerra aconteceu por algo que não fosse um monte de dinheiro. Só que, na verdade, a guerra aconteceu por um monte de dinheiro. Qual era o ponto essencial aqui? A cidade de Micenas, tá? Ela está fazendo uma expansão marítima. Lembra que eu falei no começo? Cara, o território grego é todo entrecortado, não dá para plantar, vai viver de comércio marítimo. A cidade de Micenas está fazendo uma grande expansão marítima, tá? E a cidade de Troia ficava no Estreito de Bósforo, no Estreito de... Oh, meu Deus. Estreito de Dardanelles, acho que era isso. Troquei os estreitos. A cidade de Troia, ela era um obstáculo para o avanço de Micenas. Por isso, eles avançam sobre Troia e destroem a cidade. Gente, presta atenção. Não é para achar que essa guerra era uma guerra com milhares ou milhões de soldados. O mundo nem era tão habitado assim. É meia dúzia de baratinho, tá? Mas o que nos interessa é justamente a quantidade de informações que tudo isso trouxe. Por quê? Porque muito do que está escrito nessa obra serviu para a gente ter informação sobre o território grego desde a sua ocupação. A história da guerra é bacana? Gerou um monte de filme, seriado, desenho, jogo de videogame. Mas o que importa para a gente aqui não é tudo isso, por mais que possa ser bacana. Mas é, na verdade, entender que a Ilíada e a Odisseia acabaram nos servindo para contar a história desse povo muito antes do que a gente poderia ter acesso em outros livros. Senhores, então olha só. A gente vai passar para o segundo período. Vamos dividir aqui. E a gente vai falar, então, de período homérico. Se você quiser uma data para colocar no seu caderno, é mais ou menos do século XII ao século VIII antes de Cristo. Ou seja, quando termina o pré-homérico, vem o homérico, mais ou menos 1200 antes de Cristo, até mais ou menos 800 aí antes de Cristo, mais ou menos. Tá? A data não é exata, é só para você se localizar mesmo, tá bom? Agora a gente vai falar da figura do Homero. Vamos começar por ele, porque agora é o período onde a obra dele é a referência. Então,
as informações do período são dadas pelas obras de Homero. Senhores, aqui, presta atenção. Quais são as duas obras? A Ilíada. Lembrando, Ilíada, porque vem de Ilion. Na língua portuguesa, a gente traduz por Troia. E a segunda obra, chamada Odisseia. Odisseia, porque a figura principal é Odisseu. Em português, a gente traduz por Ulisses. A segunda obra, ela tem uma coisa muito curiosa, porque ela trata de um herói da guerra. Apesar do Aquiles ser o personagem que a gente mais fala, o Odisseu é o mais importante, porque é ele que vence a guerra. Você já deve ter ouvido a história do cavalo. Os troianos receberam dos micênicos um cavalo cheio de soldados que eles levaram para dentro da cidade. E à noite os soldados saem do cavalo, abrem a cidade, e aí a cidade de Troia está perdida. Por que a cidade de Troia não conseguia ser invadida? Porque os muros eram muito altos. As cidades da antiguidade, elas têm essa marca. Sempre muros muito altos, era a questão aí da segurança. Agora, essas duas obras atribuídas ao Homero, elas vão dar para a gente as informações sobre a questão da economia, de como era a organização social, de como que esse povo, na realidade, conseguia se organizar. Agora, presta atenção. Economia. No campo da economia, a gente sempre trabalha, num primeiro momento, a questão da divisão, a questão da propriedade privada. Toda sociedade, ela vai ter o dono da terra, tá? Pelo menos já de tempos muito antigos, você tem que justamente compreender essas sociedades na questão da propriedade. Tá bom, professor, quem era o dono da terra? Ninguém. Ah, não? Não. Mas, professor, não existe terra sem dono. Então, né? Aqui não tem. Como que a gente vai chamar esse tipo de propriedade? Se não existe um único dono, a gente vai dizer que a propriedade é comum. Se ela é comum, ela pertence a todo mundo. Ah, tá. Isso aqui é importante, e até pelo esquema que vocês receberam, tá, do conteúdo da matéria, a questão do que é a desigualdade social. A gente vai falar na próxima aula sobre a questão da desigualdade com relação às mulheres que está indicada no material de vocês. Aqui, aonde a coisa da desigualdade ela começa normalmente em cada sociedade? Na questão da propriedade. Ô, professor, mas se aqui não existe a propriedade privada, quer dizer que é uma sociedade perfeita? Provavelmente não, porque uma sociedade perfeita não existiu. Então, a gente vai tentar entender o que acontece nos outros âmbitos para ver se a desigualdade aparece. Se a propriedade da terra é comum, não existe propriedade privada, o problema da desigualdade vai ter que aparecer num aspecto que será social. Então, ao entender a sociedade, a gente vai encontrar a desigualdade. Tá bom, professor? Como eles se organizavam? A primeira coisa, de modo geral, é uma sociedade organizada em clã. Nossa, já ouvi essa palavra. O que é um clã, professor? É uma família. Ah, é igual a minha? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e os periquitos? Não. É aqui que estão as primeiras diferenças com relação à nossa. Sociedades clânicas, elas, na verdade, são famílias muito extensas. O seu modelo de família, ele surge em Roma.
tá? Que é o que a gente chama de família celular. Você entende como família quem está no espaço físico da casa. Aqui não. A família é o primo de quarto grau. Cara, mas eu tenho isso, professor? Deve ter. Você não conhece, mas ele existe. Então, só que no clã, ele é parente próximo. Então, a sociedade ela é clânica. Então, de modo geral, a gente vai perceber que a questão da desigualdade, como nós a conhecemos, dentro das próprias famílias, ela já não existe. E outra coisa, a desigualdade, ela pode ser encontrada na questão do trabalho. Ora, dentro dessa sociedade, vai ter que ter um trabalho mais importante do que o outro, porque não existe sociedade perfeita. Então, achamos um problema. O trabalho não gera desigualdade. Todos os trabalhos aqui, em alguma medida, são vistos como iguais. Peraí, então não tem desigualdade por questão econômica e nem social? Então, não tem. Professor, então eu já sei. A desigualdade, ela vai aparecer na política. Alguém governa. Então, se alguém governa, esse alguém manda em todo mundo. Então, né? Também não. Olha que coisa curiosa. Gente, inexiste Estado. Não tem governo, cara. Mas espera aí, professor, esse pessoal vive aonde? Bom, em uma terra, aonde eles plantam, aonde a família se organiza, todo mundo trabalha, mas ninguém governa esse lugar. Ah, esse negócio está estranho, hein? Se não tem desigualdade em nenhuma dessas coisas, onde que a desigualdade aparece? Olha aqui. Na verdade, é lógico que a desigualdade, ela existe. E é aqui que a gente vai começar a mudar de período. O que acontece no caso da sociedade do período homérico? A desigualdade, ela é dada pela questão religiosa. Dentro da religião, existe uma figura conhecida como... Peraí, gente. Conhecida como pater familias. Tá, professor, qual é a importância desse cara? Este cara controla a religião doméstica. Religião doméstica é a religião, da família. Então, o pater familias, presta atenção, ele tem poder de vida e morte sobre as pessoas que estão na família dele. Ô, professor, mas então quer dizer que o chefe da religião aqui manda em tudo? Então, o que acontece é o seguinte. Como eu disse para vocês já, a população do mundo nessa época, ela é pequena. Então você tem terra que basicamente dá para todo mundo viver. Acontece que a população, ela tende a aumentar de uma maneira às vezes descontrolada. No passado, diferente dos tempos em que a gente vive, não existe tecnologia para proporcionar alimento para todo mundo. E as famílias vão aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. Só que a terra que gera o alimento não aumenta de tamanho. 1 metro quadrado, ele não vira 2 metros quadrados porque a família ganhou mais uma pessoa, porque nasceu um bebezinho. E é esse cara que vai resolver esse problema. Quando a população aumenta de maneira desmedida, o pater famílias, pelo seu poder sobre a família, ele acaba com a propriedade comum. Quando o pater famílias acaba com a propriedade comum, o que ele está fazendo? Ele está basicamente criando o que nós chamamos de propriedade privada. Tá. Então agora quer dizer que a Terra tem um dono? Agora ela tem. Será um indivíduo dono de uma porção de terra e não mais a família inteira. Professor, o que isso causa?
Isso causa uma consequência social. Por quê? Porque agora eu vou ter, por causa disto aqui, eu terei dois grupos sociais. Aqueles que são proprietários e aqueles que são os despossuídos da terra, os não proprietários. Então, agora, o grupo se divide em quem tem terra e quem não tem terra. Ah, então isso aqui é uma consequência social deste evento econômico. Tá. E na política? O que acontece na política, a gente vai ver no período seguinte, porque vai ser justamente o surgimento dos primeiros governos das cidades gregas. Agora, olha só. Quando eu criei isso daqui, eu estou criando grupos sociais que serão privilegiados. A gente vai usar, nas próximas aulas, uma expressão que vai surgir aqui. Que expressão? Eu vou escrever na lousa das outras aulas, não tem problema. Ou até no final dessa, se a gente chegar lá. A gente vai acabar vendo um grupo chamado eupátrida. Eupátrida, basicamente, aquele que está próximo do pai, o pater, o bem-nascido. Então, você veja que daqui surge a questão da propriedade, e aí, então, essa sociedade está se organizando de uma outra forma. Tá bom. Professor, como é que vai aparecer esse negócio na minha prova? Quando o professor colocar lá a questão, de que maneira ele vai falar? A gente vai chamar este lugar dessa forma.